dois movimentos que são poderosíssimos. Quais são? O primeiro movimento e o que gera o segundo é exatamente o abandono na divina providência. O primeiro movimento que gera o segundo é o abandono na divina providência. O que é esse abandono? É o que eu digo, se joga, se lança, se entrega, mergulha. Ou seja, é que quando humanamente eu não vejo, e aí eu creio. Entende agora a diferença? Quando humanamente eu não vejo, espiritualmente eu creio. Se falta 99% de chance, se tiver 1% de fé, já deu certo. Com 1% só. Vai com 1%. Tem 99 contra, Geraldinho, mas tem 1% de fé. Mas se você não tiver, se tiver 100%, sem chance nenhuma, e se você tiver 0%, escute bem, se você tiver 0% de chance, mas se você tiver 100% de fé, você já venceu. Muitas e muitas vezes eu posso não ter chance, mas se eu tenho fé, tudo muda. Por isso que o primeiro movimento, poderosíssimo, é o abandono na divina providência. Esse é o primeiro movimento. Abandonar-se na divina providência, se entregar. E o segundo movimento é a prosperidade. Você quer prosperar? O que é prosperar? Prosperar é crescer em todas as áreas da minha vida. Vida espiritual, familiar, profissional, financeira, emocional, afetivo, sexual, físico. Crescer em todas as áreas da minha vida. Agora, o segundo só acontece depois do primeiro. Quem não se abandona na divina providência no momento difícil, no dia da tribulação, no dia mau, escute isso, quem não se abandona na divina providência no dia mau, no dia difícil, no dia complicado, ele não experimenta a prosperidade. Agora, quem se abandona, e aí todo mundo fica, porque vocês já viram, todo mundo que prospera, as pessoas ficam impactadas e dizem, e do nada, como foi que fulano chegou aí? E eu não esperava nada. Todo mundo se surpreende. Como foi que ele chegou aí, hein? Como foi que ela chegou aí? Claro que aqueles que te amam, eles vão torcer, vão ficar felizes, vibrando porque vocês chegaram lá. Mas aqueles que têm inveja de você, eles vão ficar se roendo. A verdade é essa. Você sabe disso, não sabe? A verdade é essa. Essa é a verdade. Aqueles que têm inveja de você, eles ficam se roendo quando você vence. Mas como foi que ele conseguiu chegar lá? Como foi que ela conseguiu chegar aí? Mas como pode? Porque o invejoso, ao invés de investir na vida dele, eu vou te dizer, para ele é mais importante que você fracasse do que ele vença. Sabia disso? Para o invejoso é mais importante a sua derrota do que a vitória dele mesmo. Ele não está muito preocupado em vencer. Ele está mais preocupado que você perca. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Aprenda a decepcionar os invejosos. Vença e vá mais e cada vez mais longe, e cada vez mais alto, e cada vez mais alto, de tal forma que você chegue tão alto que a força deles não consiga mais nem chegar perto. Porque talvez você está voando num nível de altitude que é tão alto que nem o brado, o eco da inveja deles chega perto de você mais. Você já percebeu, quando você vê a história de pessoas de sucesso, pessoas que prosperaram na vida, em todas as áreas da sua vida, são pessoas que já deram errado, que faliram. Veja o processo de prosperidade de José do Egito. José foi vendido como escravo. Depois da escravidão, ele foi para a prisão. E depois da prisão, ele foi ser governador do Egito. Da prisão para a sala do trono, da sala do trono para o governo, todo no Egito, a nação mais próspera da terra. Então presta atenção. Às vezes as pessoas pensam, quando veem pessoas vencendo, prosperando, eles pensam que na vida daquela pessoa tudo foi fácil, tudo deu sempre certo. E na verdade não é assim que é. Na verdade existe um processo, e esse processo é passado por um tempo de dor, de batalha, de dor, de dificuldade. Sim, esse processo a gente enfrenta muita dificuldade, muita para chegar lá. E nesse processo, perceba, pessoas que hoje têm grandes empresas e que faliram 1, 2, 3 vezes. Grandes empresas, olha, para se tornar o grande empresário que se tornou, teve que falir 2, 3 vezes. Então você está chorando e reclamando porque você faliu agora, porque sua empresa está mal agora. Ei, não, aprende, faz de novo, muito melhor agora.
que eles dizem? Eles dizem assim, ora, cada vez que eu fali foi um treinamento. Quando eu terminei, eu aprendi tudo que eu aprendi como falir. Então eu já sabia o que fazer para não falir de novo. Entenderam? Então, a gente vai aprendendo com os erros da gente. Isso daqui é muito importante, interessante anotar que após vivenciar um alto grau de escassez, essas pessoas no momento seguinte tiveram uma grande prosperidade. Existem fases da nossa vida em que nos falta tudo. Alguém já passou por essa fase de faltar tudo? Tem fase da nossa vida que falta tudo. Falta o que a gente queria, falta paz, falta dinheiro, falta condição, falta saúde. Tem fase da nossa vida, gente, que falta saúde, falta dinheiro, falta tudo. Eu penso que muita gente já passou por isso. Pense num momento poderoso em nossas vidas. É o momento que a gente passa a escassez, quando está faltando tudo. Quando a gente diz assim, agora não tem mais nada, como é que eu vou sair desse buraco, Senhor? Como é que eu vou sair disso? Esse é o momento poderosíssimo, porque é o momento da divina providência agir. Amado, quando a gente não tem nada, vai fazer o quê se não tem nada? Quando a gente não tem nada, é a hora do abandono. Senhor, só tu mesmo, para eu não passar necessidade maior ainda, para eu sobreviver e para ultrapassar isso. Tem momentos na nossa vida que só Deus para a gente sair disso. Tem momentos na nossa vida que só Deus para a gente conseguir superar essa situação. Por isso que eu estou dizendo para você, esse é o momento da divina providência. O que eu faço, Geraldinho? Me abandono nela. Isso. Me jogo. Esse é o momento do abandono. Sabe quando? Quando eu não tenho. Até porque você não tem outra saída. Ou você se abandona na providência, ou você se desespera. E desespero não resolve, desespero não paga conta, desespero não resolve problema, desespero não cura doença. Desespero não resolve intriga. Desespero não resolve problema no casamento. Então, se desespero resolvesse, você tem duas opções quando está vivendo o momento da escassez na sua vida. Ou você se desespera, que não resolve nada, ou você se entrega, se abandona na divina providência. E meu irmão, se você fizer esse passo de se abandonar na divina providência, esse movimento da divina providência vai agir. Se abandone nela e vá. O que é que eu faço, Geraldinho? Se abandone na divina providência e vá. Como assim? Vá. Continue. É para frente. Tudo de bom que vai acontecer na sua vida está lá na frente, não está atrás, não. Atrás já passou. Já passou. A gente só olha para regular as coisas, mas tudo de bom na sua vida está lá na frente. Então eu digo para você, se abandona na divina providência e vá. Vá. Ponto final. Sabe? É isso. Superar dessa fase. Deus vai falar para você assim. Já que você veio, já que você se jogou, sabe o que Deus vai dizer? Preste atenção. Olha o movimento. Quando está me faltando tudo, quando eu estou numa escassez danada, quando eu estou nessa crise danada, o que acontece? Está me faltando tudo, eu vou. Me abandono na providência e vou. Sabe o que Deus diz agora? Deus diz, já que você veio, Deus fala para você, pois agora voa. É assim que Deus faz. Foi assim que Deus fez com José. José foi lá, traído pelos seus irmãos, invejado pelos irmãos. Queriam matar, depois não mataram, venderam como escravo. Foi lá como escravo, foi o que José fez? Governou na escravidão. Ou seja, ele foi, se abandonou na divina providência e governou a casa de Potifar. Mas aí, tentado pela mulher de Potifar, foi caluniado, depois foi para a escravidão, para a prisão. Continuou servindo, ele foi na prisão, ele continuou servindo na prisão. O que aconteceu? Aconteceu que depois foi levado à sala do trono. E da sala do trono ele foi levado a governador do Egito. Sabe que chega a hora? O que aconteceu, Geraldinho? Aconteceu que quando ele não tinha nada, quando ele estava escravo, depois quando ele estava na prisão, que ele continuou indo, continuou confiando, abandonado na providência. E na hora certa, Deus disse, pois agora voa. O que aconteceu? Da prisão ao governo. É isso que acontece na sua vida. Quando a gente se abandona na divina providência, Deus diz, pois agora voa, filho! Agora voa, filha! É isso que Deus está dizendo para você hoje. Quando a gente se abandona na divina providência, no momento difícil, da escassez, quando nos falta tudo, nós experimentamos algo que vem posterior. É o quê?
Depois do abandono na divina providência, vem a prosperidade. Mesmo Deus que viu você nessa tribulação, ele vai dizer, agora voa. Se você veio, agora voa. No episódio de Elias, lembra? Elias, nós começamos essa série, ela é marcada por essa história de Elias. Elias foi para Sarepta, tinha uma viúva. Lá na vasilha da viúva só tinha um punhado de farinha. E na botija só tinha um restinho de azeite. Só isso. E nunca faltou. Mas perceba um detalhe providencial. Existe uma metáfora. A palavra Sarepta, que é o nome da cidade onde Deus mandou Elias, quer dizer fundição. Quer dizer fundição. Uma técnica usada para fabricar objetos e armas de metal. Certo? E funciona assim, se coloca-se o metal num recipiente em forma de pote chamado cadinho. Cadinho. Tipo um pote. Você coloca o metal lá e ele é muito resistente a temperaturas elevadas. O cadinho aguenta as temperaturas elevadas. Os ourives, os alquimistas, eles usam isso há séculos para purificar o ouro. O ouro derrete, sendo que na parte de baixo fica o que é nobre do ouro. O que é nobre. E na parte de cima ficam as impurezas, onde o ourives retira as impurezas todas para ficar o ouro puro. Entendeu? Muitas vezes a nossa fé é testada como ouro. Muitas e muitas vezes a nossa fé é testada como ouro. Como assim, Geraldinho? Você coloca o ouro no cadinho e depois coloca o fogo. Deus colocou Elias em Sarepta e o testou. Quem vai te sustentar? Uma viúva que não tem nada, que só tem um punhado de farinha e um pingo, um resto de azeite. Já pensou? Isso é um teste de fogo, né? Era para Elias se revoltar com Deus e dizer, Senhor, mas também é demais. O Senhor me mandou para uma viúva que não tem nada, só tem para ela e para o filho, não dá para nada. Mas Elias, ele não titubeou. Ele não fraquejou, ele não ficou murmurando contra Deus. Ah, Senhor, como é que o Senhor me mandou para uma viúva que não tem nada? Ele olhou para ela e disse assim. Ele olhou para ela e sabe o que ele fez? Ele levantou uma profecia ainda maior sobre a vida dela. Já pensou? Eu não tenho nada, meu Senhor. O que eu tenho é isso aqui, só dá para fazer um pão. Vou fazer um pão para mim, para meu filho, e esperar a morte. Não temos nada. Ele olhou e disse assim, não vai faltar. Nunca, durante todo esse período de crise, nunca vai acabar a farinha na vasilha, nem o azeite na botija. Nunca. Agora vai e faz para mim, primeiro. O que aconteceu? Nunca faltou. Alimentou a viúva, o filho e alimentou Elias. E nunca, nenhum dia faltou. Nunca acabou a farinha e o azeite. Preste atenção, meu irmão, você também é ouro. Você não é bijuteria, amado. Ei, combatente, você pensou que você era bijuteria? Está enganado. Quem está pensando que você é bijuteria é porque não te conhece. Tem muita gente pensando que você é bijuteria porque não te conhece. Você é ouro. Isso daqui é muito forte. E o ouro, para ser ouro, precisa ser testado. Viu? Não tem como ser ouro e não passar pelo cadinho. Para ser ouro, precisa passar pelo cadinho. Por que você está passando essa provação? Porque você é ouro. E talvez muita gente vai perguntar para você, mas você reza tanto, você tem fé, por que você está passando por isso? Aí você diz, porque eu sou ouro. O ouro tem que passar pelo cadinho, pelo fogo da provação. E eu estou passando por essa provação porque eu sou precioso. Sabe como muda tudo quando eu começo a ver e enxergar as coisas diferentes? Por que eu estou passando por essa provação? Porque eu sou ouro. Pode dizer, diga assim, eu sou precioso, eu sou ouro. O sofrimento serve para nos purificar. O ouro é purificado pelo fogo. Deus não corrige o filho para perdê-lo. Deus o corrige para salvá-lo. Essa correção é para salvar. O sofrimento na nossa vida é o fogo. E esse sofrimento é para você se salvar. Esse sofrimento é para eu me salvar. Você é precioso e para prosperar em todas as áreas da sua vida, primeiro temos que passar pela provação. Quer prosperar? Quer crescer? Quer avançar?
Primeiro você precisa passar pela aprovação e depois a purificação. E é assim que começa o tempo da valorização. Primeiro eu sou provado, depois eu sou purificado, igual o ouro. Prova, a parte preciosa fica embaixo e a impureza vai embora. Essa provação é para tirar as impurezas da sua vida. E depois você vai ser valorizado. Quando o ouro passa pelo cadinho, que é retirar as impurezas, o valor do ouro cresce. Para prosperar em todas as áreas da nossa vida, nós primeiro temos que passar pela aprovação. Depois vem a purificação. Ouro, né? Provação, purificação e depois começa a valorização. E agora a divina providência. Amanhã, prosperidade e abundância. Pegou a palavra? Agora, a divina providência. Se abandone dela. Mas eu não tenho nada, Geraldinho. E aí? Desespero ou providência? O que é que você escolhe? Providência. Deus não nos dá no imediatismo. Aprenda isso. E na maioria das vezes, não vai dar o que queremos. Primeira coisa, Deus não nos dá no imediatismo. Senhor, não. E na maioria das vezes não vai dar o que queremos, mas sim o que precisamos. O Salmo 137 diz, o Senhor completará o que em meu auxílio começou e não lhe deixará inacabada a obra que colocou em vossas mãos. Deus não deixará, essa palavra é para arrepiar muitos. Deus não deixará inacabada a obra que Ele colocou em vossas mãos. Deus não deixará inacabada a obra que Ele colocou em vossas mãos. Talvez a farinha esteja no final, talvez o óleo esteja acabando. Mesmo assim, coloque a sua esperança no Senhor. Confie em sua palavra. É para você que a palavra de Deus chegou. Ainda que sua esperança esteja morta, deixe Deus ressuscitá-la. Como ressuscitou Lázaro. Geraldinho, minha esperança estava morta, Lázaro também estava. E Jesus ressuscitou. O maior milagre de Deus nesse dia é fazer você voltar para Ele. Mergulhar na providência. Tenha coragem de dar o seu melhor para Deus. Entregue tudo a Ele, tudo. As dores, as lágrimas, os sofrimentos, o trabalho, o emprego, a família. Entregue tudo e diga assim, eu me abandono na divina providência. Tem uma jaculatória que se reza assim. Não desanimamos nunca. Nos abandonamos nos braços do Senhor. Quando nós nos abandonamos nos braços do Senhor, se prepare. Depois da providência vem a prosperidade. Na hora que você diz, Senhor, é tudo contigo, se prepare. Que depois que você vier, Deus vai... se você vier para Deus, Deus vai dizer depois, boa, chegou a hora.